Lucinda, o otimismo não vai acabar? O dólar, assim, vai para 5,10, 5 reais? Faça Boa as tarde. malas, Nakagawa. Tá chegando a Vou hora. tirar o passaporte do fundo da gaveta. É isso aí. Olha, Nakagawa, é fluxo, não tem um fundamento, dá para atribuir a uma visão muito positiva por causa dessa notícia aí de que o Trump colocou, que os Estados Unidos colocaram 10% e não 15% de tarifas como queria o Trump. Não dá, não dá para dizer que é isso. Porque a verdade é que todo esse imbróglio, esse vai e vem, só reforça esse cenário de incerteza, de falta de confiança no que vai acontecer nessa suposta guerra tarifária, e isso enfraquece o dólar. Então, a gente está vendo o dólar subir lá fora, mas tudo isso tem a ver com ajustes. Essa alta da Bolsa também tem um pouco de correção depois da forte queda de ações de tecnologia. O que está acontecendo aqui no Brasil ainda é fruto dessa vinda de investidor estrangeiro, ainda diversificando seu portfólio, ainda buscando mercados alternativos. E a gente vai surfando essa onda. A única coisa triste, né, Naka, é que o brasileiro não está aproveitando essa festa. E o receio é que, quando ele decidir entrar, porque a taxa Selic vai permitir, né, quando a renda fixa deixar de fato de ser um concorrente à altura, talvez os preços estejam altos demais. Por que o gringo está vindo e o brasileiro está olhando de longe? O estrangeiro ele tem uma visão diferente sobre o futuro da nossa economia? São os múltiplos e os indicadores usados pelos analistas para entender se está barato demais ou se está caro demais? Por que tem essa diferença tão grande? Eu acho que tem a ver com a composição da carteira desses investidores. Então, o estrangeiro, na verdade, ele está trazendo para cá aquela fatia de dinheiro que ele aloca em economias emergentes ou que ele destina para mais risco. E é uma fatia pequena, né? Esse investidor global que está chegando, porque o que está vindo para cá não é só quem estava necessariamente alocado em fundos destinados a emergentes, mas é aquele investidor que aplica no mundo todo, né? O global mesmo. Esse investidor, ele está tirando um pedaço do que estava em outros mercados, do que estava em outros mercados de mais risco e está trazendo para mercados emergentes o Brasil bastante beneficiado. Então, acho que tem muito mais a ver com a forma como esses investidores compõem a sua carteira. No Brasil, por que o brasileiro não está indo com força, né? A gente tem dados mostrando que os fundos de ações ainda não estão captando, ainda tem saída de dinheiro. Por causa da taxa Selic, é um custo de oportunidade muito alto. Quer dizer, quando ele compra ações, ele deixa de ganhar a taxa Selic. E o risco é que, realmente, à medida em que a Selic recue, que você comece a ter uma competição maior das ações, os preços das ações estejam altos demais, e aí ele vai ter que garimpar. Então, ele vai ter que encontrar quais ações ainda estão atrativas. Agora, eu queria contar aqui, porque eu me preparei para dar essa informação. Então, o que está aqui, ó, nessa tarja aqui, é um indício de que talvez, quando o brasileiro decidir acordar para a Bolsa de Valores, talvez esteja tarde, porque 12 ações estão sendo negociadas em patamar recorde hoje. Cada vez que o Ibovespa bate uma marca histórica, a gente vê esse número de empresas também alcançando seus níveis históricos mudar, né? Hoje são 12 empresas e o que chamou bastante minha atenção, Naka, é que são empresas do setor de energia. Então, a gente tem Copel, Taesa, Energisa, Copasa, Equatorial e a Axia, a ONPN, nossa querida Eletrobras, além da Petrobras. E a gente tem duas empresas de shopping, Multiplan e Iguatemi, também atingindo aí seus preços mais altos. A energia, de fato, é um setor que é super atrativo, tem essa história de receita recorrente, um setor estável. O investidor estrangeiro vê muito potencial, tem muito interesse por esse setor e hoje realmente ele foi bastante beneficiado. E a Petrobras, com essa valorização toda, muito em função da valorização do petróleo no mercado internacional, mas também porque ela é uma importante porta de entrada para esse investidor estrangeiro que quer comprar Brasil, ela também está subindo, está alcançando patamares que a coloca novamente como a empresa mais valorizada da América Latina, batendo o Mercado Livre, que vinha aí garantindo essa posição. Então, realmente, quando a gente olha, parece
que o investidor estrangeiro está vendo aqui uma economia pujante, um cenário limpo, mas não é isso. É uma questão mesmo estratégica, uma questão de oportunidade. E o risco é realmente a gente se embaralhar aqui nesse movimento. Quer dizer, passada essa onda, ou ao longo dessa onda, talvez essas ações comecem a ficar caras demais. Então, isso é uma atenção para o investidor daqui para frente. Porque quando o investidor decide entrar, pelo menos no mercado brasileiro, existe um comportamento meio padrão, né? Ele compra blue chips e empresas que são mais seguras em termos de geração de caixa, geração de dividendos. E aí, então, blue chips, talvez a gente possa colocar Petro, Vale, Itaú, os grandes bancões ali. Exato. E aí, entre essas que são mais seguras, são o setor elétrico, utilities, mas setor elétrico desponta. Chama atenção shopping, que é um setor meio diferentão nessa história, né? Pois é que com essa aposta de corte de juros, eu diria que talvez, quando a gente pensa em fundamento, talvez essas empresas elas reflitam mais os fundamentos. Porque essas empresas são empresas que fizeram uma lição de casa dedicada, realmente estão muito preparadas, estão com os seus caixas, a sua operação muito bem estruturada, né? A gente está falando de Múltipla e Iguatemi, e são setores que vão se beneficiar muito do corte de juros. E a gente tem visto o setor de shopping center ter uma receita relevante, que até surpreendeu, né? No pós-pandemia, o shopping meio se reinventou, ele alterou ali a dinâmica, a organização das suas lojas, trocou, inclusive, aquele conceito de loja âncora, nem todo mundo adota hoje em dia, aquele monte de empresa de serviços, setor que está bombando. Então, você entra no shopping, né? Às vezes não tem loja mais, não só tem loja. Tem clínica, você toma vacina, você tira documento, mas às vezes tem uma loja ali. E eventualmente você compra um sabonete. Mas estamos exagerando, mas a verdade é que o shopping soube surfar muito essa onda de mudança de comportamento de consumo. Então, essas empresas elas estão no radar do investidor há um tempo, inclusive gestores brasileiros têm enaltecido a perspectiva favorável delas. Então, acho que essas duas companhias elas ilustram que também a gente tem uma economia, um consumo que ainda está robusto para alguns segmentos e para algumas classes, né? Gente de alta renda, então... Porque, por exemplo, o operador de shopping mais popular não está, pelo menos nas máximas, então talvez tenha algum comportamento diferente. Agora, shopping é uma coisa e varejo alimentar é outra, né? Porque varejo alimentar, a gente tem umas tretas aí na bolsa neste momento, né? Exatamente. A gente tem visto algumas companhias... pode mencionar o nome? Por favor. Tipo GPA, que está sofrendo muito, né? Está sofrendo muito. A gente teve problemas com o Mateus recentemente. Exatamente. Depois de um problema lá no inventário. Aí tem Açaí. Isso. Açaí por um motivo até diferente, né? O GPA tá com uma transformação na sua gestão, está passando por uma reestruturação e ainda não se provou exatamente, então, e está com um pouco de disputas ali por vagas de conselho, etc. Então, é uma ação que vem sofrendo muito, acho que a companhia perdeu um pouco ali a identidade, né? Está tendo que provar o seu perfil ali para o investidor. Açaí tem relatado, de fato, um impacto importante na redução de consumo. O Açaí tem falado muito, por exemplo, que antes ele observava uma troca de compra. Então, o padrão de compra do consumidor estava mudando de produtos mais caros para marcas mais baratas, alternativas mais acessíveis. Agora tem produto ficando no carrinho. Então, o Açaí é uma empresa que também passou por muitas transformações, também pela reestruturação, depois da venda de controle, mas também tem relatado o impacto, porque é um atacarejo, né? Atacarejo, essa é a expressão que a gente usa, e que, portanto, atende a um público de renda mais baixa que está sofrendo mais com esse cenário de juro alto, de endividamento. Então, o varejo alimentar, ele realmente é um case à parte. E é interessante porque nesta semana ou na semana passada, o Carrefour apresentou números na França e com a promessa de abertura, de um firme plano de abertura de novas lojas atacadão.
Então eles, parece que agora não tem mais ação aqui no Brasil, né? O Atacadão está um outro momento do negócio ali, um pouco distinto, mas enfim, varejo alimentar é uma coisa, shopping é outra coisa, que são muito diferentes. Lucinda Pinto, tá vendo? Ó, essa mulher entende de macroeconomia, de política monetária e de setores da Bolsa, minha gente. Essa é a Lucinda. Lucinda, obrigado pela conversa. Obrigada, Naka. Beijo, até amanhã. Até amanhã.